Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, cá embaixo com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então hoje, dia 4/6 aí de 2020, às 9h56 da manhã, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de ser agora agradecer que somos 805 inscritos aqui no canal. Meu irmão, muito obrigado a todos vocês aí. Superamos, enfim, aí essa meta dos 800 inscritos. Vamos superar aí, se tudo der certo aí nos próximos meses aí, a gente supera esses 1.000 inscritos. Então, muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui do canal, estão se inscrevendo, estão ativando a notificação e deixando seu like e também a sua opinião, que é muito importante aqui para a gente crescer juntos, beleza? Então, tamo junto. Grupo do Telegram, grupo das baleias, entra lá, acessa, link na descrição, tamo junto. Muitas pessoas já trocando ideia, a gente falando sobre vários assuntos aí que poucas pessoas estão comentando no Brasil, né? Então tamo junto, fica ligado aí e é nóis, né? Então deixa suas 3 criptos aí, que amanhã, sexta-feira, vai ter um videozinho aí só com as criptos aí que a galera selecionar. Então deixa aí o hashtag aí das suas criptos que você prefere, que as mais votadas vão ser utilizadas, beleza? Vamos começar aqui correndo, porque a gente tem aqui uma análise aqui bem interessante hoje, aqui falar de um relatório aqui da Bloomberg que saiu, né? Muito interessante. Enquanto a gente vê, saiu agora 2 dias atrás, né, em junho já de 2020, né, saiu dia 2 de junho de 2020, a gente está no dia 4, então bem interessante a gente está de olho nesse negócio, né, porque dias atrás saiu um relatório do Morgan Stanley, né, aliás, o Morgan Stanley? Não, foi o Goldman Sachs. Foi o Goldman Sachs, né? Foi o Goldman Sachs. Então, o Goldman Sachs saiu um relatório dizendo que Bitcoin nem ativo era, né? Que era um negócio totalmente louco, a galera tá lá só para ficar no gamble mesmo, no cassino, né? Ficar ali loteria e tal. E agora vem a Bloomberg aqui, lança mais um relatório falando agora de incrível e muito bullish, inclusive, aqui no Bitcoin, né? Então é bem interessante a gente estar de olho nesses relatórios, por quê? Porque empresas como a Bloomberg, ela tem um terminal Bloomberg, que tem assim acesso a divulgar informações para milhares de investidores e investidores ricos, né? Porque para você poder participar do Terminal Bloomberg, você tem que pagar. E é uma chibatada, tá ligado? É caro, né? Não é barato não, brother. Tá ligado? Então, assim, os investidores que têm acesso ao Terminal Bloomberg estão tendo acesso primeiro a esse tipo de conteúdo aqui, a esse tipo de relatório. Então você tem que ficar ligado, você não pode ficar perdendo tempo, porque você, como investidor, você tem que saber o que é está acontecendo no mercado como um todo, né? Então vamos passar aqui por uns pontos chaves aqui. E aqui na primeira página ele já começa a falar aqui com uma coisa bem sinistra, né? Por exemplo, a primeira linha aqui, logo de tudo, de cara, ele já diz assim, meu irmão, alguma coisa precisa dar muito errado para o Bitcoin não valorizar. Então ele já começa assim, ó. Alguma coisa tem que dar muito errado para o Bitcoin não valorizar. Olha aí o que é que ele começa falando. E aí ele tem uma parte que compara aqui o Bitcoin com o ouro, com commodities, né? E aí fala também sobre a maturação do Bitcoin e a comparação entre a volatilidade da Nasdaq com o petróleo, né, também, e o Bitcoin, né? Então é bem interessante a gente vai passar aqui agora por uns pontos chaves, mas aqui é só a capa para vocês terem noção como é que eles estão falando aqui. Então eles falam que o número de endereços aqui de Bitcoin está crescendo muito e isso pode dar um suporte muito grande para o preço ali superar essa resistência dos $10.000, né? Então, olha o que os caras estão falando na capa, brother. E fora que ele fala também sobre a Tether, né? A Tether aí, a stablecoin do dólar aí, que é muito utilizado no meio de criptomoedas, aqui tem mais liquidez, na realidade são mais de 8 bilhões de dólares aí já em Tether. Então, a gente está vendo aí que eles falam que o crescimento da Tether, né, pode também acelerar esse processo de adoção das criptomoedas e principalmente do Bitcoin, né? Então é bem interessante a gente estar de olho só na capa, aqui é só a capa, só para começar. E aí a gente vem aqui falar aqui um pouco do protocolo, do que eles comentam aqui, um relatório bem extenso aqui, falam várias coisas, inclusive eles começam logo aqui na primeira página, para começar, ó, a primeira página. Saiu agora dia 2, né? Primeira página e tal. Aí você vem lendo. Quando você chega aqui nessa região, ele já fala assim: ó, o Bitcoin pode superar os $20.000 esse ano. Ele já fala assim, só para começar. Por quê? Porque eles estão comparando os tempos que a gente viveu com o começo ali de 2016, tá ligado? Quando a gente teve o início ali do Big Hype.
né? E no final de 2017 a gente teve o estouro ali, porque meu irmão estava totalmente no movimento parabólico. E aí ele está comparando aqui com 2016, junto com vários outros fundos aqui, eu já comentei com vocês, né? O A16Z, ele também já é um fundo que fala isso bastante também, sobre essa questão do Bitcoin estar se comportando da mesma maneira que ele se comportou em 2016. Então a própria Bloomberg aqui, ele fala que se tudo ocorrer como 2016 aqui, na opinião deles, a gente pode ter um Bitcoin superando aí 20 mil dólares no final deste ano, né, galera? Então vamos ficar de olho aí, só para vocês terem noção de como é que ele tá bullish aqui no Bitcoin, né? A Bloomberg completamente diferente aí do Goldman Sachs, né? Então a gente vai ver aí, ele vem falando várias coisas aí bem interessantes. Ele começa a comparar o Bitcoin com ouro, né, e fala sobre as propriedades do ouro e por que, que as pessoas, por que, que o Bitcoin está comendo uma parte desse dinheiro que estaria sendo alocado em ouro, porque por conta da sua transferabilidade, né, é muito mais fácil você transferir Bitcoin e fazer a própria custódia de Bitcoin do que de ouro. Então ele fala sobre isso também e está alavancando e dando o famoso chamado aqui tailwind, né? Quando a gente tem um vento aqui na nossa traseira aqui, levando em polpa, né? O vento em polpa aqui, o Bitcoin aqui partindo para corrida, né, galera? Então ele fala aqui sobre o número de endereços, faz uma comparação entre o Bitcoin e o óleo, né? Principalmente o petróleo, né, no caso. Ele fala principalmente que o óleo está fazendo o Bitcoin parecer maduro, né? Maduro já igual o ouro, né? Então é bem interessante a gente ver que dias atrás aí a gente teve preços de óleo, né, de petróleo negativo, enquanto o Bitcoin teve uma volatilidadezinha, né? A gente sabe como foi pesado e tudo, mas no curto prazo. No longo prazo a gente está vendo, no longo prazo assim, né? No médio prazo são poucos dias que aconteceu isso aí, então a gente tem que estar de olho porque é, tudo isso que está acontecendo está chamando a atenção de cada vez mais investidores, galera. Cada vez mais investidores estão prestando atenção nesse mercado. Ele fala também sobre a volatilidade do Bitcoin comparada ao Nasdaq, né, que é o índice de ações aí de tecnologia dos Estados Unidos. E ele compara e fala que a volatilidade do Bitcoin comparada ao Nasdaq nunca esteve tão baixa. Então, assim, o Nasdaq e o Bitcoin ele já tem praticamente o mesmo nível de volatilidade. Então, não existe mais esse negócio de dizer que as ações têm um risco muito maior do que o risco do Bitcoin. Volatilidade é praticamente a mesma. Se você for ver e estudar aqui, é isso que a Bloomberg está falando aqui, cara. Não sou eu, tá ligado? Eu estou repassando aqui. Ele fala também sobre os estímulos que os bancos centrais, né, o Fed está atualizando, né, fazendo aí impressão de dinheiro em massa, e sobre um risco ainda de inflação que seja baixa, porque a gente ainda está num momento deflacionário, né, dos bens, produtos e serviços, mas assim, a gente tá vendo que as ações estão disparando, né, os mercados estão disparando, ou seja, o preço das ações, dos ativos já estão inflacionando, enquanto as pessoas estão produzindo menos, fazendo menos, ganhando menos, tudo menos, entendeu? Então, vamos ver como é que vai se comportar isso aí. Ele fala bastante interessante, de forma bastante interessante aqui sobre isso também. E ele fala também sobre o GBTC, que é um dos fundos aqui, o maior fundo de criptomoedas aí que existe, né, que a gente conhece, que eu já falo bastante para vocês aqui, que é o Grayscale, né? Então é bem interessante aqui, tem várias coisas que ele fala aqui sobre, por exemplo, a GBTC aí está acumulando 25% de todos os novos bitcoins que estão sendo minerados no mercado, somente em 2020, né? Então, 25% dos bitcoins que foram produzidos em 2020, a Grayscale comprou tudo, né? Então, ele fala também que os contratos futuros podem estar dando também um suporte para o Bitcoin se manter acima dos 10 mil dólares aí, e de forma sustentável, né? Então é bem interessante aí a gente estar de olho, né? Agora que a gente tem contratos de opções, né? Inclusive se você não assistiu o vídeo de ontem de opções, de contratos de opções, de put, de call, você tem que assistir, galera,
você tem que assistir o vídeo ontem que é de utilidade pública, mano. Você tem que aprender a utilizar opções para proteger as suas posições. Tanto se você tiver long como se você tiver short, se você tiver para cima ou se você tiver para baixo. Você tem que proteger as suas posições. O mercado não é binário. Você não pode ficar perdendo tempo com escolhas e botar o seu dinheiro em 50%, tá ligado? Você tem que ter a exposição convexa, galera. Então vamos aprender a fazer isso e vamos aprender como os profissionais fazem, galera. Porque são esses caras aqui que ganham dinheiro, não é você, não é eu. São esses caras aqui, os profissionais, os caras que estão aqui no topo da cadeia, tá ligado? Então, meu irmão, é muito bullish esse relatório aqui da Bloomberg, bem completo, e ele mostra aqui no final que simplesmente a gente tem, a gente, por exemplo, não tem ETFs, né, do Bitcoin, que são Exchange Traded Funds, para poder fazer a custódia do Bitcoin, os investidores entrarem de maneira massiva em Wall Street, né, em Nova York, nos mercados de ações tradicionais, e simplesmente, mas a gente tem várias ETNs, né, que são Exchange Traded Notes. A diferença é porque quando você tem um ETF e não um ETN, você tem muito mais segurança, porque os fundos que são investidos no ETF não ficam sob a custódia do emissor do fundo, né? Emissor do ETF, né? Porque cada ETF, cada ETN tem um emissor. E no caso do ETN, o emissor fica com a custódia dos capitais, né? Do valor investido. Então, a gente ainda não tem ETFs em Bitcoin, mas a gente tem várias ETNs aí que são utilizadas nos mercados tradicionais para se investir. E a gente também tem o fundo Grayscale, que eu comento com vocês aqui quase que semanalmente aí. E a gente vem ver aqui que o market cap aqui do Grayscale em milhões de dólares, a gente está em milhões de dólares, a gente tem 4.167 milhões, né? Ou seja, são 4,1 bilhões de dólares, galera, somente na Bitcoin Trust. Somente Bitcoin 4,1 bilhões. O Bitcoin tem 170 e pouco. 4,1 é deles. E eles estão crescendo, como vocês viram aí, de maneira agressiva no mercado. Eles estão um negócio de liquidez. Eu vou botar aqui a oferta para poder, quando o meu preço chegar lá, eu comprar. Não existe isso para eles. Eles vão ao mercado mesmo comprar a parada, tá ligado? Por quê? Porque está tendo inflow, está tendo dinheiro sendo jogado dos investidores lá dentro. Então, se você está perdendo tempo, não sei o que, não sei o que, você tem que aprender a se proteger, brother. Você nunca vai ficar tranquilo no mercado se você tiver uma posição muito grande, você nunca vai ficar tranquilo se você não tiver exposto da maneira correta, tá ligado? Então aprenda isso. E Ethereum também, a gente vem ver aqui que a Grayscale está com cerca de quase 2 bilhões de dólares aí, o Ethereum tem 20 bilhões. A gente vai ver já já aqui no CoinGecko. Na verdade eu nem separei aqui o CoinGecko, eu vou botar aqui. CoinGecko. Nem tinha colocado aqui, ó. Pois é, enfim, vamos partir aqui. Eu ia falar bastante de outras coisas aqui. Teve uma atualização do Bitcoin Core, né, que é a carteira inicial aí do Bitcoin. Falar bem rapidinho, ele só tem uns pontos aqui que são interessantes ser ressaltados, né? Quem utiliza a Bitcoin Core, né, ela é uma carteira de Bitcoin, a primeira carteira que foi criada pelo Satoshi Nakamoto, mas ela tem passado por vários tipos de atualizações, né? E antes ela não tinha conexão com uma UI, né? Não tinha uma interface para usuários para hardware wallet, né? Você não tinha como utilizar a sua hardware wallet se você não fosse programador através de código. Se você tivesse o conhecimento para poder fazer, você podia usar as linhas de comando lá para poder interagir com a sua hardware wallet, mas agora nós já temos com a Bitcoin Core aí, interação com hardware wallet. Também teve acessos aí a novos modos de conectividade entre os nós, né? Porque a Bitcoin Core ela é um full node, né? Ou seja, você baixa toda a blockchain inteira, todos os blocos juntos, você vai baixar todos os 630 mil e tantos blocos que já tem minerados, e aí a gente vem ver que foram retiradas algumas coisas, né? Esse BIP 61, que eram umas mensagens de rejeição aí que não servia praticamente para nada, foi retirado da Bitcoin Core.
A gente também teve um protocolo de pagamento aqui que foi retirado, que foi outro BIP 70, que tinha essa implementação do SSL, do OpenSSL, que simplesmente estava dando muitos bugs, travadinhas, e não tinha adoção também desse protocolo. Então eles resolveram tirar por conta de desuso, né? Só estava dando problema. E aí teve também um Assume e o TXO, né? Que seria essa evolução aí para a gente ter um rápido, um melhor bootstrapping, né? Que seria uma melhor forma da gente poder entender que, por exemplo, para novas pessoas que estiverem acessando a carteira, você não vai precisar baixar tudo se você não quiser, tá ligado? Você simplesmente pode utilizar esse modo que ele vai utilizar um hash para poder verificar se todas os blocos anteriores foram válidos, né? Então, alguma coisa bem diferente aí que está acontecendo, são detalhes mais técnicos aí. Eu ia esticar um pouco mais aí, falar algumas outras coisas que aconteceram, mas o vídeo já vai ficar longo aí, a gente vem direto aqui pro CoinGecko, né, galera? A gente vem aqui pro CoinGecko para a gente ver como é que anda aqui a movimentação de todas as criptomoedas, né? A gente vem ver aqui, hoje eu não separei para vocês aí, galera, mas aí fica para depois. Aí, então a gente vem aqui pro Bitcoin com cerca de, aliás, o mercado total de todas as criptomoedas, né? Primeiro, a gente vem ver aqui 275 bilhões de dólares. A gente vem ver uma movimentação de 53 bilhões negociados nas últimas 24 horas. A gente vem ver o Bitcoin com cerca de 64,4%, aí o Ethereum chegando a incríveis 9,84% da dominância nesse cap, né? O Bitcoin com cerca de 9.657 dólares, são 0,6% de alta nas últimas 24 horas, o cap 177 bilhões de dólares. Então a gente tem um Ethereum aqui com cerca de 243 dólares, são 1,8% de alta nas últimas 24 horas, a gente tem 27 bilhões de dólares aí somente travados no Ethereum, lembrando que a Grayscale tem 2, né? A Grayscale tem 2 bilhões aí de dólares praticamente, ou seja, quase 10% do que tem tudo no Ethereum no mercado. Então é bem interessante você entender e participar desse mercado de maneira plena, né, galera? Porque se você não entende, você simplesmente fica variando no tempo, tá ligado? E aí, para isso, a gente vem aqui para o gráfico do Bitcoin, né, entender e começar com essa visão de longo prazo, que a gente sempre tem essa ideia, né, essa perspectiva, e a gente vem ver como é que anda aqui os mercados como um todo, né? Então a gente sempre vai iniciar dessa forma e vamos aqui perceber como é que anda aqui a região, né? Então a gente vindo para os dias de hoje, né, a gente está vendo aqui que o Bitcoin continua consolidando dentro desse nosso triângulo ascendente, onde a gente tem as formações de fundos mais altos do que os fundos anteriores, e esses topinhos aqui tentando ser superado aqui na casa dos 10 mil dólares, né? Então, essa, como eu falei, é uma das resistências mais importantes que a gente tem na casa do Bitcoin, e a gente tem que superar esse patamar, né? A gente tem que superar essa região para poder, enfim, estar indo buscar outros patamares, né? Então, já são quase 3 anos aí que a gente tem de queda, né? De lateralização, na realidade não é de queda, a gente tem lateralização aqui de quase 3 anos e temos essa linhazinha aqui porque a gente está acompanhando diariamente para ver se o Bitcoin chega lá e faz esse teste, né? A gente faz esse teste aí dessa região para poder superar, enfim, a gente desenvolver novos patamares no preço, né? Então, como eu vou falando, tudo isso que está acontecendo, né, indicadores bullish no mercado, a gente pode sim ter correções aqui. Ele vinha testar aqui a região abaixo do nosso fractal de 21 períodos, que hoje está na casa dos 9.411 dólares. E se a gente vier perder esse fractal, a gente vai ter um suporte aqui inicial nessa casa aqui, dessa nossa linha de tendência de alta aqui, que vem no nosso triângulo ascendente. Ou seja, aqui na casa dos 9.000 e 9.100 dólares aqui, a gente espera ter alguma espécie de suporte. Também temos aqui o nosso fractal de 50 períodos, que hoje está na casa dos 8.765 dólares. Então, 8.765 dólares é bem interessante a gente ver também que vai ser um ponto de suporte, e ele inclusive já está mais alto do que o fundo anterior, ou seja, a gente poderia recuar até esse fractal de 50 períodos sem problema algum. Por quê? Porque a gente já ia estar fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então é bem interessante a gente estar de olho nesses patamares, tanto nos fractais que estão muito aglomerados, né, estão muito próximos,
muito juntos, né? Tanto os de curto, médio e de longo prazo, isso é uma janela que não vai ficar muito tempo dessa maneira, né? A gente já viu aqui, eu já comentei com vocês, que quando os fractais se distanciam, a gente vê que é do nada que o Bitcoin ele distancia os fractais de uma vez, né? A gente vê aqui, por exemplo, muita similaridade quando a gente estava aqui no começo aqui de 2019 e o preço do Bitcoin estava aqui na mesma região fractal que a gente está lá, o fractal de 305 períodos. Nessa região aqui, a gente quando superou, né? A gente superou essa região fractal e teve um disparo aí para poder ir achar esse novo topo na casa dos 14 mil dólares, né? Então, a gente está vendo muita similaridade aí, por quê? Porque o Bitcoin está acima dessa região fractal, ele está consolidando acima desse patamar do nosso fractal de 305 períodos, né? Então são 8.556 dólares que ele está ali como suporte. Muito bom o preço do Bitcoin. E o principal está aqui na casa do nosso fractal de 200 períodos, na casa dos 8.085 dólares agora na casa no momento. Então a gente está vendo aí um movimento bem interessante dos fractais e também do preço do Bitcoin. Não é para duvidar da tendência. Grandes quedas, é para aproveitar essa queda de ontem aqui, de antes de ontem, não foi nenhum problema, porque a gente não chegou a perder o fundo anterior do candle anterior, então a gente não perdeu esse candle anterior de alta, e movimentos como esse acontecem direto na blockchain do Bitcoin, aqui na blockchain, no Bitcoin. Então a gente vê que ele perde aqui, ó, mas não perde os fundos anteriores, bumba. Perde aqui, não perde os fundos anteriores, bumba. Tá entendendo? Então, meu irmão, é só entender como o mercado participa, como você deve participar do mercado. Você tem que estar no mercado de maneira que você ganha dos dois lados. Você não pode ficar ganhando de maneira binária. De maneira que ou você ganha tudo ou você perde tudo. Você 50% ou 50%. Não existe, tá ligado? Então vamos aprender a participar dos mercados aí. Vamos partir aqui para o Ethereum rapidinho. A gente tem aqui toda a movimentação do preço do Ethereum bem interessante também. O Ethereum ainda, eu acredito que está mais interessante do que até o Bitcoin no curto prazo. Por quê? Porque simplesmente a gente está abaixo desse fractal de 1.200 dias no Ethereum, que eu venho comentando com vocês aqui há muito tempo, que hoje está na casa dos 292 dólares, inclusive eu acho que é lá o nosso alvo inicial. E se a gente romper, eu já comentei com vocês que a gente está saindo de um bear market aí de vários anos aí por preço do Ethereum também, né? Então, tudo que o preço faz abaixo dessa região fractal de 1.200 dias no Ethereum é oportunidade. Então, se ele tem uma grande queda, e o Ethereum já descolou um pouco aqui do nosso fractal de 21 períodos, que hoje está na casa dos 217 dólares, ele pode muito bem voltar ali, recuar, testar suporte nessa região e depois começar a expandir de novo, como ele também pode sair de uma vez. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer e você tem que estar preparado para todas as situações, tá ligado? Você não pode estar ai, que não sei o que, eu tô torcendo aqui é a torcida do Flamengo, a torcida do Bitcoin, eu vou torcer, agora vai dar certo. Não é assim, galera. Você não fica torcendo pro mercado fazer o que você quer. Você fez uma ordem de venda ali, aí você fica torcendo que dê certo. Não é assim não, brother. Você tem que se expor para ganhar dos dois lados, entendeu? Então, aprenda a fazer isso, é isso que eu estou tentando passar para vocês aqui. Entender como é que a gente pode se proteger e ter uma posição exposta à volatilidade ao mesmo tempo, né? Então é só isso mesmo que a gente tem para fazer aqui nos mercados, entender como os pica faz, né? Como os investidores top do mercado financeiro tradicional fazem, para poder a gente tentar não fazer igual, né? Porque a gente não consegue, a gente não tem os mesmos instrumentos, a gente não tem a mesma quantia de dinheiro, mas a gente consegue ali pelo menos, né? Utilizar as estratégias, né, galera? Então, tamo junto, galera. Eu acredito que o Ethereum tá muito bullish, por quê? Porque a gente está debaixo dessa região aqui de 1.200 dias. E, como eu venho falando com vocês, aqui é uma das grandes oportunidades que a gente teve também no preço do Bitcoin. Toda vez que o Bitcoin chega abaixo dessa linha de 1.200 dias, é ordem de compra ali. Bota para comprar mesmo. Ninguém quer nem saber, tá ligado? Então é mais ou menos por aí. O Ethereum está fazendo um fundo mais demorado abaixo dessa região, mas eu acredito que em algum momento a gente vai sim superar essa região aí e vamos testar novos patamares aí para o preço do Ethereum aí, quem sabe
fazer novas máximas, né, galera? Então, muito obrigado a todos vocês aí que estão assistindo o canal, estão deixando seu like, estão se inscrevendo, estão ativando as notificações, também a sua opinião é muito importante aqui para a gente crescer junto, beleza? Então, galera, qualquer dúvida aí, deixa no comentário. O mundo é de quem investe. E valeu!